Boa tarde, turma. Meu nome é Tiago. Agora eu e Hugo vamos falar um pouco sobre a drenagem linfática dos órgãos genitais internos masculinos, né? Que são a próstata, a uretra prostática e a glândula seminal. Aqui nessa imagem a gente tem as principais cadeias de linfonodos da pelve, do abdômen, e a gente vai ver que as cadeias ilíacas internas e ilíacas externas e sacrais vão ser os principais destinos, né, da drenagem desses órgãos. Aqui a gente tem uma representação de acordo com a área de qual cadeia, né, vai drenar. Bom, sobre a drenagem da vesícula seminal, as partes inferiores das vesículas seminais drenam para os linfonodos ilíacos externos. Já as porções superiores vão drenar, em sua maioria, para os ilíacos internos. Só que uma pequena parte, né, da porção superior vai drenar para os linfonodos sacrais. Bom, os vasos linfáticos prostáticos vão drenar principalmente para a cadeia ilíaca interna e para a cadeia sacral. E aí a gente vai ter um vaso da porção posterior que acompanha os vasos vesicais para os linfonodos ilíacos externos, e tem um outro vaso aqui da porção anterior que vai se unir aos vasos da uretra membranácea para alcançar os linfonodos ilíacos internos. Bem, boa tarde, professor, boa tarde, turma. Vou dar continuidade aqui na nossa parte de drenagem linfática, falando da drenagem linfática da uretra prostática, certo? Bem, os vasos da parte posterior da uretra, eles correm principalmente para os linfonodos ilíacos internos, certo? Porém, como a gente pode ver aqui na imagem, alguns desses vasos, eles podem acabar terminando nos linfonodos ilíacos externos, certo? Bem, pode passar o slide aí. E agora eu vou falar um pouco de como é feito o exame de próstata e por onde as células cancerosas elas se metastatizam, elas criam metástases, certo? Bem, a próstata ela é examinada com o seguinte objetivo: a procura do aumento de tumores, como massas focais ou assimetria em geral. Bem, e geralmente é feito por um exame de toque retal. Ele não é o único exame, mas ele é o mais utilizado. A gente tem exames urinários, biópsia, a procura de linfonodos, de células que infectam os linfonodos, que eu vou falar um pouco mais depois. E, bem, a capacidade desse palpar, de sentir a próstata, ela depende muito do enchimento da bexiga urinária, certo? Que quando a bexiga urinária está cheia, ela oferece uma resistência. Ela mantém a glândula no lugar e ela facilita a palpação, certo? Ela facilitando essa palpação, a gente pode sentir o tamanho, pode sentir como a próstata está, e descobrir esses aumentos de massas focais e, contudo, um tumor também, certo? Bem, a próstata com a presença com tumores malignos, ela tem uma consistência dura, e ela é muitas vezes irregular, ou seja, o médico palpando, ele vai conseguir definir se a próstata tem um tumor maligno ou não, certo? Bem, mas em estágios mais avançados dessas células cancerosas se metastatizando, criando metástases, as células cancerosas vão criar metástases pelas vias linfáticas, principalmente. Primeiramente para os linfonodos ilíacos internos e sacrais, e depois para os linfonodos distantes. Mas ela não é a única via que elas vão criar metástases. Elas também podem criar metástases pelas vias venosas, através do plexo venoso vertebral interno, para as vértebras ou encéfalo, certo? Bem, agora continuando, eu vou falar aqui sobre a biópsia de linfonodo para verificar a disseminação das células cancerígenas. Bem, na biópsia de linfonodo, que também pode ser conhecida como dissecção linfonodal ou linfadenectomia, ela consiste no seguinte processo: um ou mais linfonodos são removidos para verificar se contém células cancerígenas presentes nele, certo? Esse procedimento ele geralmente não é feito com muita frequência para identificar o câncer de próstata, como eu falei, mas ele pode ser usado para verificar se a doença se disseminou para os linfonodos próximos, certo? Se a doença já foi disseminada, se ela já foi espalhada para outros linfonodos no estágio mais grave. Bem, se houver uma chance do tumor ter se disseminado para outros linfonodos, com base em alguns parâmetros, como um alto nível de PSA, uma pontuação elevada de Gleason, o cirurgião ele poderá remover alguns desses linfonodos antes e retirar a próstata também depois, certo? Os linfonodos e a próstata, depois que eles são retirados, eles são enviados para um laboratório de patologia, para serem analisados e o paciente ter seu diagnóstico completo e o médico conseguir tratar melhor desse paciente. Bem, na maioria das vezes essa biópsia é feita com agulha e o médico vai utilizar um certo exame de imagem, como ressonância magnética ou uma tomografia computadorizada, que é a imagem que eu vou mostrar agora, certo?
Agora aqui, a biópsia, como é que ela é feita? É a agulha sendo enfiada, procurando, certo? E aqui há uma tomografia computadorizada da próstata, que o médico vai utilizar para realizar a biópsia e acabar, e depois ver se ela está... Aqui, nesse caso, é uma próstata com um tumor, aqui dá para ver os sinais de metástase, e bem, o médico vai utilizar dessa imagem para realizar a biópsia e, contudo, terminar o diagnóstico do paciente, certo? Agora eu vou passar a palavra. Boa tarde a todos, eu me chamo Thiago Heller e vou dar continuidade ao nosso trabalho. Agora eu vou falar um pouco sobre a próstata. A próstata ela é a maior glândula acessória do sistema genital masculino. Ela possui aproximadamente o tamanho de uma noz e ela começa a se desenvolver durante a adolescência por meio da ação da testosterona e vai crescendo até chegar ao seu tamanho médio. Quanto à localização dela, ela vai se localizar imediatamente inferior à bexiga, posteriormente à sínfise púbica e anteriormente ao reto, certo? Nós podemos observar aí que ela possui a forma de um cone, aproximadamente um cone arredondado invertido. Ela possui ali uma base maior, que é contínua com o colo da bexiga, certo? E apresenta um ápice mais estreito, que já vai se situar ali mais abaixo, já no assoalho da pelve, certo? É importante salientar aqui que as suas superfícies inferolaterais, elas vão estar em contato com os músculos levantadores do ânus, que em conjunto vão suportar a próstata, vão dar suporte à próstata. Por dentro da próstata, nós sabemos que passa a uretra. Os nossos amigos vão falar mais um pouco detalhadamente sobre a uretra mais tarde, mas a uretra, basicamente, ela é o canal que vai drenar a urina da bexiga em direção ao pênis. E também por dentro da próstata vão passar os vasos deferentes, que são os canais que vão trazer os espermatozoides produzidos pelos testículos, certo? E esses vasos deferentes vão desembocar na uretra, que se encontra no interior da próstata. Mais didaticamente aqui. Aqui nós temos a próstata, certo? Ali, logo inferiormente à bexiga. Vemos nitidamente a uretra passando pelo interior da próstata. E ali, numa parte mais superior à direita, nós vemos os canais deferentes desembocando na uretra. Bom, a próstata ela vai possuir uma parte glandular e uma parte fibromuscular, certo? A parte glandular, ela vai representar cerca de 2/3 da próstata, e o outro terço, obviamente, é a parte fibromuscular. A cápsula fibrosa da próstata, ela é densa e neurovascular e vai incorporar os plexos prostáticos de veias e de nervos. Aí, anatomicamente, a gente já falou um pouco acerca disso na primeira imagem, mas a próstata ela vai possuir uma base, que vai estar intimamente relacionada ao colo da bexiga, um ápice, que vai estar em contato com a fáscia, na face superior dos músculos esfíncter da uretra e transverso profundo do períneo. A sua face anterior muscular vai possuir fibras musculares e formar um esfíncter vertical, certo? Que é justamente parte do músculo esfíncter da uretra. E a face anterior vai ser separada pela sínfise púbica, pela gordura retroperineal no espaço retropúbico, e ela também vai possuir uma face posterior, que vai estar relacionada com a ampola do reto. E as suas faces inferolaterais, como eu já citei, vão estar relacionados com o músculo levantador do ânus. E agora o meu amigo Wellington vai dar continuidade falando um pouco sobre as correlações clínicas e a importância da próstata. Bom, dando sequência à apresentação, vou falar um pouco da importância da próstata na perpetuação da espécie. Inicialmente, precisamos compreender que a próstata vai produzir o líquido prostático, que é o líquido contendo sais minerais e algumas enzimas. O seu aspecto é fino e leitoso e ele vai compor cerca de 20 a 30% do volume do sêmen, pelo qual os espermatozoides serão transportados. Além disso, um fator fundamental na perpetuação da espécie é que o líquido prostático vai participar da ativação, da proteção e da nutrição dos espermatozoides. Como se isso só não já fosse muito importante, o líquido prostático também tem um pH alcalino. Isso vai ajudar a neutralizar a acidez vaginal, de forma que vai prolongar o tempo de vida dos espermatozoides, fazendo com que eles possam chegar até o ovócito e ocorrer a fecundação. Temos uma correlação clínica muito importante que demonstra a importância da próstata na perpetuação da espécie, que é a correlação entre o câncer de próstata e a infertilidade. O câncer de próstata é o segundo mais comum em homens, e ele, que é extremamente agressivo, em conjunto com o seu tratamento, pode levar à infertilidade por afetar o funcionamento da glândula e a produção do líquido prostático e do líquido seminal. Pois, como eu falei, de 20 a 30% do líquido seminal, do sêmen, será composto pelo líquido prostático. Mas, para poder
percorrer esse imbróglio, podemos fazer o congelamento antes de uma intervenção cirúrgica, ou também podemos realizar a retirada dos espermatozoides diretamente do testículo para poder fazer a fertilização in vitro. Sobre o câncer de próstata, também é importante dizer que tem 2 exames principais para poder fazer a profilaxia, que é o toque retal e o teste de PSA, que é o antígeno prostático específico. Sobre o toque retal, como vocês podem ver aí na imagem, vamos procurar o aumento da próstata, possuindo tumores, massas focais, assimetria, justamente porque a próstata maligna vai ter consistência dura e irregular. Além disso, palpar a próstata depende do enchimento da bexiga urinária, pois ela vai oferecer resistência mantendo a glândula no lugar e facilitando a sua palpação. Outro aspecto importante é que o exame do toque retal só dura cerca de 1 minuto, o paciente vai ficar de decúbito lateral em cima do braço esquerdo. Já o teste de PSA vai ser feito por meio da coleta do sangue e níveis altos do PSA vão sugerir a possibilidade de câncer. Porém, só o teste de PSA não confirma a presença do câncer de próstata. Também haverá necessidade de fazer uma biópsia, que os meus colegas falarão melhor mais à frente. É isso, muito obrigado pela atenção. Boa tarde, pessoal. Agora nós vamos dar continuidade na nossa apresentação com a uretra prostática e a perpetuação da espécie relacionada a essa estrutura tão importante. Bem, vamos começar agora com o componente anatômico da uretra prostática, certo? A uretra prostática, ela é a porção da uretra que vai estar sendo circundada pela próstata. Ela se localiza entre as porções pré-prostática e membranácea da uretra, certo? Essa porção pré-prostática fica bem delimitada aí, que logo acima dela conseguimos ver um pouco da bexiga. E a membranácea aí também está logo abaixo da estrutura da próstata. Então conseguimos identificar bem onde fica a uretra prostática, que nesse caso aí vai estar em um corte sagital, certo? Tanto a próstata quanto a uretra prostática. Bem, a uretra prostática, ela vai ser essa estrutura, ela mede de 3 a 4 centímetros, que é o próprio comprimento da próstata. Geralmente, ela vai ter o mesmo comprimento da próstata. Ela vai descer através dessa parte anterior da próstata, fazendo uma leve concavidade anterior, certo? Ela possui uma limitação anterior, que é uma parte deprimida, ou rabdoesfíncter do músculo esfíncter externo da uretra, e vai ter também uma limitação posterior, que vão ser dados pelos lobos glandulares da próstata, certo? A uretra prostática, ela vai ser caracterizada por uma estrutura... Pode passar o slide, Carlos. Ela vai ter uma estrutura característica chamada de crista prostática. Essa crista prostática, ela se mostra como uma estria mediana que se dá na uretra prostática, e ela possui uma elevação arredondada, chamada colículo seminal. É nesse colículo que a gente vai ter um pequeno orifício. Esse orifício ele vai se abrir para uma outra estrutura chamada utrículo prostático, que é justamente um remanescente do canal útero-vaginal embrionário. Bem, nesse utrículo prostático, a gente vai ter a abertura dos ductos ejaculatórios. E é nesse ponto que a gente vai ter, portanto, a fusão entre os dois tratos. Um trato urinário, que se dá justamente desde o início da uretra, vindo da bexiga, pela uretra pré-prostática, como também do trato reprodutivo, que está vindo agora desses ductos ejaculatórios, certo? Vale destacar, gente, a relação que a próstata e a uretra prostática têm com o trato urinário, por exemplo, em relação à hiperplasia benigna da próstata, o HPB. Em caso de hiperplasia prostática, é muito comum que a gente tenha uma dificuldade da micção, justamente porque a uretra prostática está fazendo essa correlação entre esses dois tratos, certo? Mas o meu amigo Carlos ele vai vir em seguida e vai abordar melhor essa questão do HPB. Bem, além disso, a gente ainda pode falar sobre os seios prostáticos. Esses seios prostáticos eles vão estar presentes lateralmente em cada lado da crista. Nesses seios, a gente vai ter ainda a abertura de 20 a 30 pequenos ductos, que são os ductos prostáticos, por onde vai ser liberado o líquido prostático, certo? Bem, agora Carlos vai dar continuidade com a perpetuação da espécie em relação à uretra prostática.
Boa tarde, pessoal. Eu vou dar seguimento com a nossa apresentação, relacionando ao componente funcional da perpetuação da espécie da uretra prostática, certo? Então, como já foi citado, a uretra prostática, vai ser nela que vai acontecer a união entre o sistema reprodutor e o sistema urinário masculino. Naturalmente, a uretra, a uretra prostática vai estar delimitada, como já foi dito, entre a parte pré-prostática, e a parte membranácea da uretra, certo? E o sistema reprodutor vai se juntar, através dos orifícios de saída dos ductos ejaculatórios, certo? Que vão estar presentes, um de cada lado, do utrículo prostático que está no colículo seminal, certo? Então, a uretra prostática, ela também é parte da via dos espermatozoides, naturalmente, da via de ejaculação dos espermatozoides, pois eles vêm lá dos testículos, e depois eles se juntam, com os ductos das vesículas seminais para formar os ductos ejaculatórios, Então, essa parte da uretra prostática, ela recebe, essa aferência, digamos assim, desse conteúdo. Também a uretra prostática vai fazer parte da via urinária. E qual é a importância da via urinária relacionada à perpetuação da espécie? Toda. Por quê? Depois de uma ejaculação, nós ainda temos resquícios de açúcares na uretra. E isso pode predispor ao aparecimento de infecções urinárias, que com certeza vão atrapalhar a perpetuação da espécie, no sentido de que vai dificultar o ato sexual, provavelmente causando dor, Então, essa via urinária, essa função de via urinária é importante, porque na micção, quando se urina, lava-se esses restos de açúcares que ficam das ejaculações, certo? Diminuindo assim a probabilidade da ocorrência de infecções urinárias, certo? Então, vai ser nessa parte da uretra também, uretra prostática, na qual vai ser liberado o líquido prostático, através dos ductos prostáticos que saem, que desembocam nos seios prostáticos, um de cada lado, de 20 a 30, de cada lado do nosso colículo seminal, certo? E a contração ativa da próstata, certo, vai ser passada para a uretra prostática. Naturalmente, a próstata é um órgão que cerca a uretra prostática. Logo, toda contração, todo estímulo físico que acontecer vai ser passado para a uretra prostática, certo? E essa contração da próstata vai estar relacionada a um mecanismo preventivo de ejaculação retrógrada. E o que é isso? O que é ejaculação retrógrada? É quando os conteúdos do sêmen, eles saem, eles não saem por onde deveriam, na verdade, Eles entram na bexiga. O caminho natural é ele descer pela uretra e ser expelido. Porém, na ejaculação retrógrada, a gente tem a entrada desse sêmen na bexiga. Ou a gente tem a mistura da urina com o sêmen, certo? E isso, logicamente, é contrário à correta perpetuação da espécie nesse sentido, porque vai atrapalhar, de fato, a composição que é necessária aos espermatozoides, nesse caso. A gente sabe que a nossa parte fibromuscular da próstata, a parte anterior, ela vai, junto com o esfíncter uretral interno, agir literalmente como um esfíncter, Os dois vão agir como um esfíncter, fechando aquela parte superior ao desemboque dos ductos ejaculatórios, certo? Fechando literalmente a passagem, tanto da urina para a uretra, quanto do nosso sêmen para a bexiga, certo? Impedindo a ejaculação retrógrada. E, além disso, a contração ativa da próstata vai impulsionar o sêmen durante as contrações de ejaculação, que é absolutamente muitíssimo importante. Então, aqui nessa imagem a gente vê o processo normal de ejaculação. A gente vê que essa parte, logo acima do ducto ejaculatório, certo? Logo acima do desemboque do ducto ejaculatório na uretra prostática, vai estar fechada, junto com o esfíncter uretral interno, certo? Que está ali pertinho da bexiga, está ali na saída da bexiga. E ele vai impedir que tanto a urina se misture com o ejaculado, quanto que o ejaculado suba até a bexiga, fazendo a ejaculação retrógrada, certo? Então, este é o caminho normal, certo? A gente vê aqui ductos ejaculatórios, e eles devem descer para dar continuidade e ser expelido no fim da uretra. Bem, vamos falar aqui do líquido prostático, que é uma das partes, a parte absolutamente mais importante, ligada à perpetuação da espécie e aquela região específica, próstata e uretra prostática, certo? O líquido prostático é um líquido fino, leitoso e alcalino. Porém, certo? A principal característica na qual nós vamos nos ater aqui nessa discussão é a sua alcalinidade, certo?
Ele constitui aproximadamente de 10 a 30% do volume do ejaculado, certo? E o resto, logicamente, são as outras secreções. E a sua constituição está, né, com alguns sais e alguns açúcares e algumas enzimas, certo? Nas quais eu vou dar alguns enfoques, certo? O cálcio é absolutamente importante para a ativação dos espermatozoides. Temos o zinco também, temos o íon citrato. E o íon citrato é um dos principais componentes relacionados à alcalinidade do líquido prostático. Por quê? Nas outras secreções, certo, que são ácidas, nas outras secreções que compõem o sêmen, que são ácidas, né, secreções das vesículas seminais e das glândulas de Cooper, certo, elas são ácidas. E nela contém ácido cítrico, certo? E esse ácido cítrico, naturalmente, ele tende a se dissociar em H+, e íon citrato. Porém, quando o líquido prostático é adicionado, o íon citrato aumenta a concentração dos produtos dessa reação. Pela lei de Le Chatelier, desloca o equilíbrio dessa reação no sentido da formação do ácido, e não da sua dissociação. E é essa dissociação que vai causar a acidez desses outros líquidos. Logo, o líquido prostático aumenta a concentração de íon citrato e diminui a acidez do sêmen como um todo. A gente vai estudar um pouco mais à frente essa acidez, né? Bem, nós temos também como constituinte o íon fosfato, a fosfatase ácida prostática e a PSA, né? O PSA, o antígeno prostático específico, que pode ser medido com relação, né, à prospecção de câncer de próstata, certo? E além disso, nós temos uma enzima de coagulação e uma profibrinolizina. O que acontece? Logo após a ejaculação, essa enzima de coagulação vai formar pequenas redes de fibrina, certo? O que vai fazer com que haja um coágulo de sêmen dentro do canal vaginal feminino, certo? E esse coágulo vai durar aproximadamente de 15 a 20 minutos. Depois desses 15 a 20 minutos, essa profibrinolizina vai ser ativada a fibrinolizina. E essa fibrinolizina vai quebrar as redes de fibrina e elas vão liberar os espermatozoides. É um processo fisiológico, acontece desta forma, certo? Além disso, o líquido prostático é adicionado ao sêmen pela contração rítmica da próstata durante a ejaculação, certo? Rítmica, logicamente, com todos os outros ductos, né? E esse estímulo de ritmicidade, esse estímulo de contração, certo? É provocado por estimulações da glande, certo? Que são levadas até o sistema nervoso central pelos nervos pudendos internos, e a resposta da ejaculação, que se dá pelo sistema nervoso autônomo simpático, certo? Vem, né, a resposta é trazida pelos nervos hipogástricos. Além disso, o líquido prostático, como eu já citei um pouco e vou aprofundar no próximo slide, ele atua na ativação dos espermatozoides e atua também na proteção do DNA do gameta, certo? E como? Como que ele vai atuar na proteção do DNA? Ele atua na proteção do DNA diminuindo essa acidez, aumentando a basicidade. Lógico, porque a gente viu que as moléculas tendem a se desnaturar, e com o DNA ele não é. Isso não é diferente, né? O DNA tende a se desnaturar em pHs baixos, em pHs ácidos, não é verdade? Então, a basicidade do meio ajuda na proteção do DNA do gameta, certo? E agora eu vou aprofundar um pouco mais sobre a questão da ativação dos espermatozoides, certo? A ativação dos espermatozoides, ele é um processo absolutamente necessário para a fecundação, certo? E eu não estou fugindo do tema aqui, né? Nós continuamos falando da importância da uretra prostática para a perpetuação da espécie. Por quê? Porque o líquido prostático é adicionado, né, aos outros componentes do sêmen na uretra prostática. Então, faz parte do arcabouço citá-los, certo? E a ativação dos espermatozoides vai ser ativamente relacionada ao líquido prostático, com certeza, né? É um processo que acontece em basicamente 4 etapas, basicamente, certo? Primeiro, os líquidos das trompas de falópio e do útero, certo, vão promover a eliminação de fatores inibitórios. O que acontece? Quando os nossos espermatozoides estão dentro dos nossos túbulos, certo? Dos túbulos seminíferos, há inúmeros fatores inibitórios da atividade desses espermatozoides. Lógico, a energia é limitada. Não seria eficiente que os espermatozoides absolutamente já estivessem ativados, ou que eles já começassem a ficar ativados dentro do corpo do homem. Então, esses fatores inibitórios, eles fazem literalmente um freio desses espermatozoides até que haja, né, um momento oportuno para que eles possam literalmente se desinibir, certo? Então, os líquidos das trompas de falópio ajudam a eliminar esses fatores inibitórios que vêm junto com o ejaculado, com certeza, né? Em segundo lugar, os espermatozoides depositados na vagina,
se movem para cima na cavidade uterina, afastando-se das vesículas de colesterol. Pronto. Além, certo, desses fatores inibitórios que estão no tubo, há pequenas vesículas livres de colesterol. E essas vesículas de colesterol, elas se unem, elas se juntam à membrana plasmática dos espermatozoides, certo? E a gente sabe, através do impedimento estérico, que o colesterol é responsável pela diminuição da fluidez da membrana em si, certo? Logo, essa membrana mais estável, ela vai diminuir a probabilidade de uma reação acrossômica, que é necessária para a fecundação, certo? Então, à medida que os espermatozoides sobem, né, pela vagina e pelo útero, certo? Eles se afastam dessas vesículas de colesterol, esse colesterol da membrana plasmática é depurado, certo? E aí a membrana pode se tornar, mais uma vez, um pouco mais fluida, permitindo a reação acrossômica, certo? Terceiro lugar, há um aumento da permeabilidade de cálcio. Mais uma vez, aqui o líquido prostático entra. O cálcio, né, é um dos principais constituintes. Aumento da permeabilidade ao cálcio, né? Há um aumento da permeabilidade ao cálcio do espermatozoide lá nos canais femininos, certo? E esse aumento de permeabilidade do cálcio vai fazer a ativação do flagelo, que antes batia, né, com pouca força, agora ele vai bater em fortes movimentos de chicote, e esse cálcio também vai estar relacionado à liberação acrossomial, certo? Como? A gente pode pegar um exemplo, né? O exemplo justamente da liberação das vesículas sinápticas pelos neurônios. A gente sabe que a vesícula sináptica ela é liberada pelo influxo de cálcio. Então, aqui não seria diferente. É necessário que haja um influxo de cálcio para que essas vesículas que vêm do acrossomo possam sair do espermatozoide e começarem a ajudar a digerir as proteínas da corona radiata e da zona pelúcida, certo? E, em quarto lugar, é necessário que o potencial hidrogeniônico para o movimento ótimo dos espermatozoides fique de 6 a 6,5. E o que isso significa? A movimentação dos espermatozoides, certo? Ela precisa de um pH ótimo para acontecer. E esse pH reside de 6 a 6,5, a faixa, certo? E quem é que faz a basicidade? Quem é que ajuda na basicidade do ejaculado em si? O líquido prostático, não é verdade? Então, é necessário que fique de 6 a 6,5, para que o espermatozoide fique bem, né, ativo, certo? Tendo em mente que outras secreções, né, as outras secreções que não o líquido prostático tem um pH menor que 7, são ácidas, certo? E o sêmen tem um pH de 7,5. Quase, absolutamente ali, quase neutro, absolutamente. Né? Quase neutro. Então, assim, quem é o responsável por essa basicidade? O líquido prostático. Tá aí a sua importância. E na vagina nós temos um pH de 3,5 a 4. O meu 4 fugiu ali. Mas de 3,5 a 4. Então, toda essa ação do líquido prostático vai ajudar a basificar e a deixar o pH, né, o potencial hidrogeniônico, ótimo para o movimento, que é na faixa de 6 a 6,5. Certo? Continuando, né, e aprofundando um pouco mais, sobre a hiperplasia prostática benigna, HPB, certo? Ela é uma hiperplasia prostática, certo? Ou seja, é um aumento, né, não canceroso, por isso benigno, da glândula prostática do homem. E é um processo natural. À medida que o homem envelhece, ela cresce. É um processo natural. Evidências mostram que ela está basicamente relacionada ao decréscimo do pico de testosterona nos homens por volta lá, né, dos 50 até 60 anos, né, que a curva de testosterona cai. E a gente sabe que a testosterona e a dihidrotestosterona são absolutamente imprescindíveis para o bom funcionamento da próstata, certo? Então, são esses fatores, né, que estão, né, dos quais as principais evidências apontam para a hiperplasia prostática benigna acontecer, né? Então, ela vai causar uma dificuldade de urinar, certo? Uma sensação de que precisa se urinar em mais vezes e com mais urgência, certo? E é uma situação complicada. O que acontece? Há uma hiperplasia, ou seja, há um crescimento das porções prostáticas periuretrais, certo? Que circundam a uretra prostática. Isso vai atrapalhar, vai fechar o caminho dessa uretra. E, logicamente, isso vai atrapalhar o fluxo de urina dessa pessoa. E é uma situação muito agoniante. Deve ser. Né? Porque relatos dizem, né, relatos contam, que quanto mais força a pessoa coloca para urinar, pior fica. Porque a musculatura mais comprime e dificulta a saída dessa urina. Né? Então, naturalmente, né, com essa dificuldade, vai haver uma estagnação da urina, certo? E essa estagnação da urina, o aumento do volume residual que fica na bexiga, certo? Pode causar cálculos, certo? Pode causar infecções do trato urinário. E essa condição pode causar dificuldades de ejaculação e ejaculação retrógrada. Por quê?
A hiperplasia prostática benigna, ela não é algo, não é não é uma afecção que a gente possa dizer que seja homogênea. Pode ser que uma parte fique hiperplasiada e outra não. Então, se a parte abaixo, abaixo do desemboque dos ductos ejaculatórios hiperplasiar, certo? O que vai acontecer? Essa uretra, abaixo da saída dos ductos ejaculatórios, vai ficar, né, com uma luz diminuída. E isso vai atrapalhar a saída dos espermatozoides durante a ejaculação, certo? E, em consequência, né, e em concomitância, a parte de cima pode relaxar. Então, das duas, uma. Ou a urina se junta com mais facilidade, né, ao sêmen, ou o sêmen tende a refluir para a bexiga, que é o que a gente conhece como ejaculação retrógrada, e é o que a gente pode ver, não é, um pouco aqui nessa imagem, né? Lógico que aqui a gente teve, né, um aumento maior em escala, mas a gente consegue ver, né, baseado no diâmetro normal dessa uretra e desse ducto ejaculatório, certo? Que eles são bem maiores em comparação quando a próstata, né, está, né, maior ou hiperplasiada, certo? Então isso vai dificultar a saída da urina e vai dificultar também a saída da ejaculação. E este é um grande problema relacionado à hiperplasia benigna de próstata, né, no sentido da perpetuação da espécie, né? Ela vai atrapalhar a ejaculação da pessoa, né? E ela pode inativar o sêmen dessa pessoa, porque naturalmente pode sair um pouco de urina junto com aquele sêmen, né? E a gente sabe que a urina ela tem várias constituições que podem ser danosas para os espermatozoides, né? Então, gente, era mais ou menos isso que eu queria dizer, tá certo? E a gente vai continuar aqui com os meus colegas. Um grande abraço a todos. Boa tarde, gente. Agora falaremos de vesículas seminais e ducto ejaculatório. A vesícula seminal são duas glândulas localizadas entre o fundo da bexiga e o reto, em posição obliquamente superior à próstata, como mostra essa imagem. Aqui temos a próstata e aqui a vesícula seminal obliquamente superior a essa próstata, estrutura muito importante do aparelho reprodutor masculino. A vesícula seminal tem cerca de 5 centímetros, tá? E vai ser responsável pela produção do líquido seminal, importantíssimo para a motilidade do espermatozoide, vai fornecer energia para esse espermatozoide, então é essencial na perpetuação da espécie. Nessa imagem, podemos destacar a estreita relação da vesícula seminal com estruturas muito importantes, como a bexiga, o ducto deferente e a próstata, que é onde a vesícula seminal vai desaguar, certo? Nessa uretra prostática, que vai ser essa entrada da vesícula seminal, juntamente com o ducto deferente na próstata, vai ser abordado pelo meu amigo Ryan na sequência. Nesse corte anatômico, certo? Da vesícula seminal, vale destacar a parte superior da vesícula seminal sendo recoberta pelo peritônio, certo? A maior parte do aparelho reprodutor, logicamente, fica no oco pélvico, sem essa cobertura do peritônio, tá? Aqui a gente tem o peritônio rebatendo na parte superior da bexiga, na parte superior da vesícula seminal e na parte superior do reto, tá? Falando do reto, essa estreita relação, certo? Essa íntima relação do reto com a vesícula seminal, certo? Essa proximidade, sendo separado o reto da vesícula seminal pelo septo retovesical, uma estreita fáscia, certo? E essa proximidade do reto com a vesícula seminal facilita o exame de toque retal examinando tanto a próstata, tanto essa vesícula seminal, devido à proximidade dessas duas estruturas com o reto. A respeito da vascularização da vesícula seminal, o principal vaso de irrigação que vou destacar é a artéria vesical inferior. Essa artéria vesical inferior vai emitir dois ramos, o ramo prostático e o ramo para glândula vesical, que vai ser esse ramo importante aí na irrigação da vesícula seminal. Ainda vale destacar a artéria retal média e os ramos da artéria prostática, que também participam da irrigação dessa estrutura.
As veias acompanham essas artérias, certo? E vão desembocar na veia ilíaca interna, que vai ser o principal vaso de drenagem do oco pélvico, certo? O oco pélvico que eu mostrei nessa figura aqui anteriormente. Agora passo a palavra para o meu amigo Ryan, que vai abordar o ducto ejaculatório, mais uma estrutura bem importante do aparelho reprodutor masculino. Bem, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Ryan Barreto e, dando prosseguimento à apresentação, eu vou falar agora sobre os ductos ejaculatórios, né? Os ductos ejaculatórios, que são uma pequena estrutura. Nessa imagem que eu coloquei aqui ao lado, nós podemos observá-los a partir da seta preta, né? A seta preta está apontando para os ductos ejaculatórios, e eles são uma estrutura formada pela convergência dos ductos deferentes com os ductos das glândulas seminais. Então, quando nós observamos um pouco mais superiormente a seta, nós vemos aí o ducto deferente mais à esquerda e as glândulas seminais com os seus ductos mais à direita, né? Então, a convergência dessas duas estruturas, o ducto deferente com as glândulas seminais, vão formar o ducto ejaculatório. É importante nós observarmos que ele surge próximo ao colo da bexiga, anteriormente. Então, nós vemos aí essa grande estrutura com o interior seccionado, uma parte em verde, né, que é o interior da bexiga. E o ducto ejaculatório ele vai surgir próximo ao colo da bexiga e ele vai atravessar a próstata, né? Ele vai atravessar a próstata anterior inferiormente, vai atravessar a parte posterior da próstata e passando pelas laterais do utrículo prostático, né? É importante nós observarmos, quando nós falamos sobre ductos ejaculatórios, que eles vão passar pela parte glandular da próstata, ok? Sendo que o fato dos ductos ejaculatórios passarem pela parte glandular da próstata não quer dizer que nós vamos ter secreção prostática passando pelos ductos ejaculatórios. Isso não vai ocorrer. Afinal, a união da secreção prostática com o líquido seminal só vai ocorrer no final do ducto ejaculatório, quando nós já temos a parte prostática da uretra, ok? Então, líquido seminal com secreção prostática só vai se unir ao término do ducto ejaculatório, quando nós temos, como eu falei anteriormente, a parte prostática da uretra. Outra coisa muito importante que nós podemos observar, já observando nessa outra imagem, é com relação à vascularização dos ductos ejaculatórios, certo? A artéria deferente, ela vai suprir essa necessidade de vascularização dos ductos ejaculatórios. Ela que vai levar sangue arterial para os ductos ejaculatórios, através dos ramos vesicais superiores, mas também pode ocorrer através dos ramos vesicais inferiores. E outro ponto que a gente tem que observar também é com relação à drenagem venosa, né? Quem é que vai realizar essa drenagem venosa dos ductos ejaculatórios, que são estruturas pequenas, estruturas que têm em torno de 2,5 centímetros de comprimento, estruturas com um calibre muito reduzido, mas assim como ela precisa de estruturas para realizar a sua irrigação arterial, né, que, como eu falei, é feito pela artéria do ducto deferente, né, pelos seus ramos vesicais superiores ou inferiores, a drenagem venosa vai ser feita por outro lado, né, a drenagem venosa vai ser feita pelos plexos prostáticos e plexos vesicais, né? Então, basicamente é isso que nós temos para observar sobre ductos ejaculatórios. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professora. Meu nome é Igor. Eu vou dar prosseguimento aqui ao assunto e vou falar sobre corpos cavernosos juntamente com o Dudu. Tá? Vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que observar é que o pênis ele é composto por 3 corpos cilíndricos, tá? E revestidos por tecido cavernoso. Você tem dorsalmente aqui, ó, dorsalmente os corpos cavernosos do pênis. Já na parte ventral do pênis, o corpo esponjoso, certo? Lembrando que a posição anatômica do pênis é ereto, certo? Aí, no caso,
por isso que essa parte é ventral, o corpo esponjoso, né? Temos a túnica albuginea, que é um revestimento externo fibroso de cada corpo cavernoso, é uma cápsula, certo? Além disso, de outra estrutura importante que temos também a fáscia do pênis, chamada também de fáscia de Buck, certo? Que ela vai ser uma continuação da fáscia profunda do períneo, beleza? Então, essa fáscia é bem importante para cá, ó. A gente pode ver nessa imagem, enfim. Além disso, e essa face do pênis, ela forma um revestimento forte dos corpos cavernosos, tá? E do corpo esponjoso, que vai unir os três, beleza? Além disso, uma estrutura que eu queria destacar é o septo do pênis, que vai internamente separar os corpos cavernosos, tá? Que estão fundidos no plano mediano. No entanto, estão fundidos no plano mediano, exceto na parte posterior, né? Aqui, ó, mostrar um pouco essa imagem, que a gente pode ver, ó, parte esponjosa da uretra do corpo cavernoso e o corpo cavernoso aqui, ó, aqui e aqui. Então, agora eu passo para Dudu. Bom, pessoal, dando continuidade, vamos falar agora da importância dos corpos cavernosos e vamos focar mais na importância dessas estruturas na perpetuação da espécie. Bom, o que acontece? Durante o estímulo sexual, quando há um estímulo sexual, os corpos cavernosos que estão apontados aqui, ó, eu estou apontando aqui com a bolinha azul, os corpos cavernosos, e aqui embaixo a gente tem o corpo esponjoso da uretra. Bem, durante a ereção, os corpos cavernosos, eles vão se encher de sangue, vão inchar. Quando há um estímulo, esses corpos cavernosos vão inchar. Aqui eu trouxe uma representação deste enchimento de sangue. Bom, esse acúmulo de sangue nos corpos cavernosos vai fazer com que o pênis ele aumente de tamanho, né? Porque eu vou ter maior quantidade de substância ali no meio, então aquele órgão vai sofrer um aumento. E esse aumento peniano ele é acompanhado do aumento de rigidez. Esses corpos cavernosos cheios de sangue vão permitir esse aumento de rigidez peniana. E o que isso vai fazer? O que é esse aumento de rigidez, esse aumento de tamanho do pênis vão possibilitar para os humanos? Eles vão possibilitar algo que a gente chama de fecundação interna. Eles vão fazer com que a fecundação interna seja possível. Mas o que é fecundação interna? Fecundação interna é quando os gametas masculinos são jogados diretamente no sistema reprodutor feminino. Aqui eu trouxe uma esquematização. Os gametas masculinos sendo jogados diretamente no sistema reprodutor feminino, para que a fecundação ocorra intracorpórea, para que a fecundação ocorra dentro do sistema reprodutor feminino. Então eu tenho que esse enchimento de sangue nos corpos cavernosos vai fazer com que o pênis tenha um tamanho favorável para que ele entre na vagina, propriamente dita, que ele entre na vagina e que lá dentro, no período da ejaculação, ele consiga jogar os seus gametas diretamente no sistema reprodutor feminino e lá ocorra a fecundação. Vai ser o tamanho quase exato para que aconteça isso. E por que isso é tão importante? Essa fecundação interna é tão importante. A fecundação interna é importante porque ele tem uma taxa de sucesso maior do que a taxa de sucesso da fecundação externa. Como assim taxa de sucesso e como assim fecundação externa? Bom, já que a gente falou de fecundação interna, vamos falar também de fecundação externa? A fecundação externa ela vai acontecer da seguinte forma. Os gametas masculinos eles não são jogados diretamente no sistema reprodutor feminino. Os gametas masculinos são jogados em um meio extracorpóreo, e nesse meio extracorpóreo também vão ser jogados os gametas femininos. E nesse meio extracorpóreo é que acontece a fecundação.
O exemplo clássico é o exemplo dos anfíbios. O sapo joga seus gametas na água, a sapa, acho que é assim, mas vocês entenderam, né? O sapo fêmea, ou a sapa, joga os seus gametas femininos também na água, e é lá que acontece a fecundação. Por que a fecundação externa ela é pior do que a fecundação interna? Porque você depende, na fecundação externa, se depende do meio. O meio tem que estar adequado. A água, por exemplo, que é o caso dos anfíbios, ela não pode estar muito, muito quente, ela também não pode estar congelada, ela tem que estar numa faixa de temperatura específica para que ocorra a fecundação. Isso reduz a possibilidade sexual muito grande. Por quê? Porque na fecundação externa eu não tenho esse meio. Então, na fecundação interna não se depende das intempéries da atmosfera, das intempéries do clima, vamos dizer assim. A fecundação interna ela pode acontecer em diversas estações do ano. A fecundação interna ela pode acontecer na primavera, no verão, no outono e no inverno. Já a fecundação externa é mais complicada, certo? Então, resumidamente, os corpos cavernosos eles acumulam sangue na ereção. Esse acúmulo de sangue vai possibilitar o aumento da rigidez peniana, o aumento do tamanho do pênis. E esses dois eventos vão ser fundamentais para que ocorra a fecundação interna, que é quando os gametas masculinos do homem são jogados diretamente no sistema reprodutor feminino.